Você lembra o que estava fazendo no dia 1º de maio de 1994, há 25 anos, no dia da morte do Ayrton Senna? Acho que ninguém esquece, e eu muito menos, até porque foi nesse dia que eu matei Ayrton Senna. E nesse vídeo eu vou explicar para você por que eu acho isso. Pois é, 25 anos da morte do tricampeão de Fórmula 1 que jamais será esquecido. Senna, para mim, o melhor piloto da história da Fórmula 1. Não tem Hamilton, não tem Schumacher, Vettel, Senna. Senna para sempre vai ser o melhor, na minha opinião. E hoje eu vou contar para vocês como é que eu matei ele há 25 anos. Eu tinha 9 anos de idade, ia fazer 10 naquele mesmo mês de maio. E fui com a minha família, domingão de manhã, fomos para o zoológico. Eu, meus pais e meus 2 irmãos. Meu pai dirigindo, acho que ele tinha um Monza nessa época. Um Monza ou um Cadete. E eu estava com 9 anos de idade sentado no banco da frente. Minha mãe que estava atrás naqueles tempos podia fazer o quê? Estava eu lá no banco da frente, meu pai ouvindo Rádio Bandeirantes, que estava transmitindo a prova. E aconteceu o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, um grande prêmio totalmente desnecessário por tudo que tinha acontecido já. Rubens Barrichello bateu forte nos treinos de sexta-feira, se arrebentou. Pelas imagens do acidente, parecia até que ia morrer. No dia seguinte, a morte de Roland Ratzenberger, também há 25 anos, uma batida feia com o carro da Sintec. Morreu na pista ali, o austríaco. Foi anunciado que morreu depois no hospital, mas pela pancada dá pra ver, o cara morreu na pista. Ingredientes para não acontecer esse grande prêmio de San Marino, mas ia acontecer com o Senna largando na pole position e a Rádio Bandeirantes estava lá falando da prova que ia começar, eu com os meus pais no carro, o pessoal falando da morte do Ratzenberger. Eu lembro que estava parado no semáforo, ouvindo o rádio, eu pensando, e aí eu virei para o meu pai e falei: pai, já pensou se o Senna morre hoje? Para quê? Para que eu fiz isso? O que aconteceu a gente sabe. Na 7ª volta da prova, a corrida que começou com porrada logo na largada, o JJ Leto e um outro carro que eu não lembro agora, acho que foi o Pedro Lamy, uma porrada ali, que entrou o safety car na pista, Senna na primeira posição, safety car ali, safety car saiu, voltou para o box, a corrida recomeçou e na 7ª volta Senna bateu forte na curva Tamburello. E passando algumas horas dali, viria a morrer. Estávamos no zoológico ainda quando paramos para comprar um sorvete e ali no quiosque todo mundo: nossa, vocês viram, o Senna bateu. E nessa broxou, acabou o passeio. A gente pegou, falaram que o Senna estava mal, meu pai falou: vamos embora, todo mundo foi para o carro. Em casa, não tinha internet, né? Em casa que a gente assistiria a televisão para ver o que estava acontecendo. E eu fiquei desesperado, falei: cara, foi minha culpa, eu falei que o Senna ia morrer. Já pensou se o Senna morresse hoje? E depois em casa já veio a confirmação, lembro até hoje, do Cabrini, entrou lá no plantão da Globo, urgente, aquela musiquinha que é inconfundível, com o anúncio da morte de Ayrton Senna. Para um garoto de 9 anos de idade, imagina, eu falei aquilo, já pensou se o Senna morresse hoje? E o Senna morreu. Eu lembro de sair da sala, tinha visto lá o anúncio, fui para a cozinha, eu saí da cozinha, fui para o quintal e comecei a chorar. Porque com 9 anos de idade, repito, na minha cabeça eu matei Ayrton Senna. Essa minha lembrança do 1º de maio de 1994. Poucas pessoas até hoje sabem dessa história. E minha penitência daquele dia em diante, eu pensei: por minha causa o Senna morreu e eu vou ter que pagar de alguma forma. Então, na minha cabeça de criança, eu, assim como o Senna, não ia passar dos 34 anos de vida. E juro para vocês que falei aquilo quando era criança, mas hoje eu estou com quase 35 e ainda tenho medo disso. Porque eu ainda não completei 35, eu já passei da faixa ali. O Senna morreu com 34, completou 34 em março de 94, morreu 2 meses depois, não completou nem 2 meses, ele morreu. Eu faço 35 em maio, nesse mês aqui ainda, no dia 22, ou seja,
Tudo pode acontecer, você pode dar risada, mas pra mim é muito sério. Aí dá até uma dorzinha assim, porque é uma história triste que eu tenho. Não queria ter falado uma besteira dessa. Não queria. Queria ter só boas lembranças, como a gente tem do Senna, vencendo provas, vencendo o Grande Prêmio do Brasil, conquistando os títulos. Eu não gostava de Fórmula 1, eu confesso que eu não gostava tanto de Fórmula 1 nessa época. Eu tinha 9 anos, não curtia. Eu passei a gostar de Fórmula 1 na época do Mika Hakkinen, em 1998, já era bem depois do Senna. É triste. Tá aqui o carro da vitória. No GP do Brasil de 93, eu lembro dessa corrida. É uma das poucas lembranças que eu tenho do Senna correndo. Eu me sinto feliz por não ter assistido aquele GP de San Marino. Mas lamento demais por ter falado uma bobagem dessa. Por isso que eu falo pra vocês, não é um clickbait esse vídeo. Na minha cabeça, hoje com 34 anos, na época com 9 anos de idade, 25 anos depois, eu mesmo choro. Eu matei Ayrton Senna, eu tenho isso na cabeça. É lógico, eu não matei o Senna, mas para uma criança, no fundo a gente continua criança. Vou sempre lembrar do Senna, que foi responsável também para minha escolha de carreira, me tornei jornalista. Acelerei os carros do Senna, fui o primeiro cara a acelerar tanto o Honda NSX quanto o Audi S4 Avante. Tá todo mundo acelerando agora lá em Interlagos, nesse 1º de maio especial de 25 anos. Eu fui o primeiro a juntar esses dois carros na pista de Interlagos. Aliás, vou gravar depois, se vocês quiserem, um vídeo falando dessa experiência, que não foi a primeira. Eu dirigi o NSX, o Honda NSX, em 2011 para uma matéria no Jornal do Carro. Aliás, tem um link aqui de um vídeo que eu fiz naquela época dessa experiência, mas eu prometo contar para vocês em outro vídeo como que foi que eu consegui acelerar o Honda NSX do Senna, depois eu consegui acelerar o Audi S4 Avante, na minha primeira matéria para a revista Auto Esporte, e anos depois, de novo, eu juntei os dois carros. Tem uma fotinha aqui, ó. Olha essa fotinha dos dois carros acelerando no circuito de Interlagos, Autódromo de Interlagos, no dia que teve até chuva. E na descrição desse vídeo você tem o link para a matéria que eu escrevi, bem emocionante, dos carros contando a história, a experiência de acelerar na pista e lembrando do Senna. Senna, você faz falta, cara. Você faz muita falta. Na Fórmula 1, 65 pole positions, 41 vitórias, 3 títulos mundiais. Dava para ter feito muito mais, não fosse aquele triste 1º de maio que tirou o homem, tirou o tricampeão de Fórmula 1 da gente, mas criou o mito, o eterno Ayrton Senna, que vai ser sempre lembrado, vai sempre motivar lágrimas, de misto de tristeza, misto de emoção. Ayrton Senna do Brasil, o cara desta miniatura aqui. E eu quero saber de vocês, como eu falei no começo do vídeo, a sua lembrança do dia 1º de maio. Você lembra o que fazia no dia 1º de maio? Conta pra mim, eu quero ler cada um dos comentários que vocês deixarem aqui embaixo na descrição do vídeo. 25 anos, Senna, saudade. E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez isso, e não se esqueça, toda semana tem vídeo novo para você.